Um ex-padre católico especialista em história do cristianismo apresenta novas interpretações sobre os momentos finais da vida de Jesus. Nenhuma outra execução foi tão marcante. Nenhuma condenação teve tantas consequências. E nenhuma história é tão conhecida? Não. Os cristãos desconhecem o que aconteceu nos últimos dias de Jesus. Quem diz é este ex-padre católico que se tornou pesquisador e historiador. John Dominic Crossan escreveu, ao lado do professor protestante Marcus Borg, o livro A Última Semana. Usaram como base o Evangelho de São Marcos, o primeiro a ser escrito e mais próximo do que realmente aconteceu, segundo os autores do livro. Eles tentam responder perguntas como por que Jesus foi condenado. Crossan explica que Jesus começou a selar o seu destino no domingo de Ramos, uma semana antes do domingo de Páscoa. Jesus comes into Jerusalem on a donkey. Jesus entrou em Jerusalém montado num burro. Possivelmente no mesmo dia, Pilatos, o governador romano, entrou pelo outro lado da cidade num cavalo de guerra. As duas procissões, uma romana de Pilatos e outra judia de Jesus, são a chave de tudo. Não foi uma entrada triunfal de Jesus, ao contrário, os romanos entraram em triunfo e Jesus estava fazendo uma caricatura, ridicularizando como uma piada sobre o poder romano. Era uma provocação. Depois de criticar o império, Jesus desafiou as autoridades religiosas. Expulsou os vendedores do templo de Jerusalém usando um chicote. O historiador compara o ato de Jesus às modernas manifestações populares contra a guerra, por exemplo. É um ato simbólico. O que Jesus estava dizendo era: o templo está fechado por Deus por causa da colaboração entre as autoridades religiosas e o governo romano e a injustiça que isso acarreta. Depois desses episódios, as autoridades decidiram prender Jesus. Não conseguiam levar o plano adiante por um motivo: temiam uma revolta. Ele era extremamente popular. Para os autores do livro, isso explica o papel do personagem mais odiado da história, Judas. A importância é que Judas mostrou para as autoridades como prender Jesus longe da multidão. Não apontou apenas quem era Jesus, isso todo mundo sabia. Assim os romanos conseguiram pegá-lo sem que a multidão se desse conta. Na Sexta-feira Santa, uma cena bem conhecida. Pilatos pediu para o povo escolher quem seria libertado, Jesus ou o revolucionário Barrabás, acusado de homicídio. Enraivecida, a população de Jerusalém exigiu a execução de Jesus. Esse foi um dos motivos que levaram à perseguição dos judeus durante séculos. Para Crossan, a história foi diferente. Ele diz que os romanos jamais permitiriam uma grande manifestação pública. Eu tenho que concluir que eram multidões diferentes. A que apoiava Jesus era formada por algumas centenas de pessoas, um grupo grande o suficiente para impedir as autoridades de prendê-lo. O grupo que foi pedir a libertação de Barrabás era bem menor. Seria suicídio para eles se houvesse mais de 8 ou 9 pessoas. Em outras palavras, a população de Jerusalém levou a culpa por algo que não fez. Crossan compara o comportamento de Jesus na semana de Páscoa ao de um revolucionário pacifista. O que fez dele diferente foi a ressurreição, que, segundo Crossan, não deve ser interpretada de forma literal. A ressurreição corporal de Jesus é uma metáfora. Se as câmeras da TV Globo estivessem lá na hora, poderiam documentar Jesus saindo da tumba? Eu acho que não. O que as pessoas daquela época querem dizer ao afirmar que Jesus ressuscitou e está do lado direito de Deus é: tudo que Deus nos dá vem por meio de Jesus. Eu, como cristão, acredito nisso. A visão histórica de Cristo não explica tudo. O que realmente aconteceu no domingo de Páscoa? A resposta depende da fé.